Bom dia a todos. Estamos na quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, para o início do capítulo 18, na página 106 do livro Tao Te Ching. Então, iniciaremos aqui normalmente, como sempre de praxe, a leitura do poema e depois a gente vai navegando em cada estrofe, seguindo o raciocínio pela explicação da coautora do livro e a gente trazendo mais as interpretações da consciência. Vamos lá então. Quando se perde o grande caminho, surgem a bondade e a justiça. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Quando os 6 parentes não estão em paz, surgem o amor filial e o amor paternal. Quando há desordem e confusão no reino, surge o patriota. Então vamos ver, dentro dessa perspectiva, desta leitura, deste poema, que é tão profundo assim, ver o que ele traz para nós, conferindo cada estrofe. Então, quando se perde o grande caminho, surgem a bondade e a justiça. O que significa? Grande caminho representa o conjunto de princípios que uma pessoa, de uma comunidade ou de um país, pode representar também uma classificação hierárquica da situação dos seres humanos no mundo, conforme os níveis de qualidade de suas consciências. Assim, no nível da consciência do vazio está o Wu-Ji. No nível da consciência una, ou grande caminho, está o Tai Chi. No nível da consciência dualizada, do Yin e Yang, está o ser humano. Perceberam a dualidade e a diferença aí? Que manifesta antagonismos em seus gestos e pensamentos. E no nível da consciência caótica ou desordenada está o ser humano complexo, que possui a desordem em sua mente e o caos instalado em sua vida. Então, perceberam que aí ele está navegando entre os 3 níveis de consciência? O nível de consciência primitivo, da desordem, que é os conflitos, as guerras, as perturbações, o sofrimento. Um nível de consciência um pouquinho mais elevado, que é o nível do conhecimento, e mesmo assim é trazida uma interpretação dualística, também ainda está na dualidade. E um nível de consciência mais superior, que é o nível de consciência de sabedoria, onde a consciência ela é. Ou seja, a consciência individual chegou ao nível de consciência una. O poema ensina que os conceitos antagônicos e algumas vezes caóticos, como a bondade em oposição à justiça, por exemplo, surgem na mente de uma pessoa e a partir da fragmentação de sua consciência. O processo tem início quando ela perde o grande caminho, ou o caminho da unidade, gerido pela consciência universal, onde não existe intenção. Neste caminho, tudo se manifesta, acontece dentro da naturalidade ou de uma consciência onde a dualidade ainda não se instalou. Por isso, é um estado onde nada se encontra diferenciado, onde não existem os julgamentos, nem a necessidade das longas e intermináveis discussões sobre valores, porque todas as existências apresentam-se unidas em harmonia. Então, o estado da consciência una a consciência una é a unificação de todos, onde não há diferenciação nem oposição a nada, não há dualidade. É um estado pleno de harmonia. Bondade é símbolo do perdão e justiça da punição. Quando se promove a bondade, pessoas são perdoadas. Quando se promove a justiça, pessoas são punidas ou absolvidas.
Neste exemplo, a bondade representa os sentimentos fraternais de ajuda e solidariedade, e a justiça e os sentimentos rígidos e austeros de severidade aplicados ao julgamento de uma pessoa. Pode fazer de si mesma e do mundo. Então, ao julgamento que uma pessoa pode fazer de si mesma ou de si mesma e do mundo. Então, a pessoa está se auto-julgando e julgando ao mundo. Assim, a bondade e a justiça representam a dualidade de tratamento que se dispensa à humanidade. E este fator por si mesmo demonstra que a consciência da unidade fragmentou-se em consciência dual. Esta é a condição necessária para que surjam todas as antíteses em todos os campos de ação e de conhecimento no mundo manifesto. Analogamente, quando a sociedade humana percebe que a consciência da unidade ou o grande caminho, como o conjunto dos princípios de todos os seres, está se deteriorando, ela recorre aos valores duais na esperança de ter onde se apoiar para evitar o mergulho no caos social e individual. Esta é a fragmentação que abriga os homens a buscarem os valores artificiais cada vez mais divididos e dualizados, para se tornarem capazes de distinguir as ações de retidão das ações sem retidão, os gestos corretos dos gestos incorretos. Assim, o antagonismo surge para a deteriorização do caminho da unidade e os valores são criados para atender a uma necessidade impierosa da humanidade, que não sabe o que fará para resgatar os princípios gerais da condução de suas vidas individuais e da vida em sociedade. Grande caminho como expressão do Tai Chi no mundo manifesto também pode ser compreendido como o caminho da naturalidade, da ação sincera ou do Wu Wei, a ação sem intenção ou a ação através da não ação. É um conjunto abrangente e virtuoso das ações não intencionais, que carrega em si mesmo as virtudes da bondade e da justiça, inseparáveis. Nele, quando a pessoa pratica a bondade, promove justiça. E quando pratica a justiça, promove bondade. A bondade e a justiça praticadas por quem segue o grande caminho são ações naturais, virtudes praticadas sem intenção, o bem que se faz pelo próprio bem, sem qualquer motivo aparente ou oculto e sem que a pessoa espere por gestos de agradecimento ou reconhecimentos, em troca do que fez. E a bondade e a justiça praticadas por quem não segue o grande caminho são as ações intencionais, levadas a efeito por conta de uma boa razão, e ainda que seja escutar uma palavra de agradecimento ou de reconhecimento da pessoa para quem foi dirigida a ação, ou uma recompensa divina em forma de graças enviadas pelas divindades, como diminuição dos seus karmas no mundo manifesto, ou uma jornada mais leve após a morte física. A bondade e a justiça intencionais têm o valor da bondade e da justiça, e então elas se definem conforme os valores da sociedade em que a pessoa vive. Por isso são artificiais e entendidas por quem as promove, como o valor de troca que reverterá em seu favor, trazendo benefícios pessoais para ela, naquele mesmo momento ou em situações futuras. Todas as virtudes naturais fazem parte do grande caminho, que é natural e não intencional como o tal. Ao contrário dos valores artificiais e intencionais, que fazem parte do caminho do homem ou caminho do ego. Então, o comportamento que a pessoa adota na vida revela o tipo de caminho espiritual que segue. Se ela pratica ações, gestos e palavras não intencionais, ou se pratica ações e gestos e palavras intencionais, estará seguindo ou não o grande caminho da naturalidade.
O melhor caminho é o grande caminho, que leva o seu praticante através da contemplação das leis da naturalidade e aproximar sua consciência do nível sagrado do tal como absoluto. É um caminho repleto da não intenção e das ações de bondade e justiça que se expressam como unidade. Por isso, quem segue este caminho não sente necessidade de usar separadamente as palavras bondade ou justiça. Nela, a bondade não tem nome de bondade e a justiça não carrega o rótulo de justiça. Ambas são promovidas como ações naturalmente virtuosas, porque tudo é amor. Quando o todo, lembram, consciência, a consciência ela nunca pode ser separada do ego. O ego é o centro da consciência. Então, quando a consciência está emanando amor, saibam, gente, que isso é a individualidade do ego que promove a distorção desta energia em conceitos humanos. Lembrando todos que nós vivemos em uma dualidade carnal que nos propicia um desenvolvimento e evolução na questão consciência. Então, a nossa passagem por aqui é repleta de aprendizados, repleta de movimentos, repleta de ensinamentos, para que a gente possa resgatar esse estado de consciência que nós sempre tivemos, mas a fim de um propósito maior, que é o propósito da evolução, a descoberta da luz em nosso interior, ou seja, a descoberta ou a vinda do ser individual de cada um de nós. No entanto, enquanto não alcança esse estado, enquanto a gente não alcança esse estado, que em alguns casos pode durar o tempo de uma vida inteira, quem não consegue promover a bondade e a justiça dentro da completa naturalidade, precisa praticar essas virtudes ainda que seja como valores artificiais e sociais. Dentro do seu entendimento do que seja uma bondade, uma pessoa bondosa e justa, e dentro de sua possibilidade e de sua capacidade de ação. Assim ela estará aprendendo sobre as virtudes e aproximando-se aos poucos e naturalmente da bondade e da justiça naturais, que são praticadas por si mesmas sem qualquer expectativa de retorno. Os mestres taoístas ensinam que guardar pelo alcance da naturalidade, para só então começar a praticar a virtude, não é atitude de quem segue o caminho espiritual taoísta. É preciso praticar os gestos, pensamentos e ações de virtude, ainda que sejam intencionais, enquanto se prossegue com o trabalho no caminho espiritual em direção à naturalidade. Se uma pessoa estiver em dúvida entre praticar ou não a bondade e a justiça, o taoísmo dirá sempre que a opção correta é praticar. Então, assim, vamos lá. Aqui está dizendo, tá? Lao Tzu nos passa o seguinte. E aí é por isso que vem a questão, de novo a gente traz aqui a questão da meditação. Que quando a gente vai meditar, vem os pensamentos, vem as turbulências, vem os conflitos. Por quê? Porque a gente está arraizados na crença humana em dois poderes. A gente está lutando contra um mal que está nos propiciando pensamentos negativos. Então, o Wu Wei explica que nós temos que ter uma ação através da não ação. O que significa agir através do não agir? Ação através do não ação é agir através do não agir. Tá, o que significa isso? Significa que a gente vai fazer tudo que for necessário dentro das nossas possibilidades, que como está dizendo o texto ali, você vai praticar os princípios da virtude, bondade e justiça dentro do seu próprio conhecimento. E você vai continuar a praticar os ensinamentos espirituais, lendo, escutando os áudios, assistindo os vídeos e fazendo as meditações diárias, até que esses conteúdos e esses conceitos que estão escritos possam penetrar em sua consciência. Aos pouquinhos vai penetrando,
aos pouquinhos vai descendo. E essa verdade ela vai descer para o seu coração. E vai lhe dar o clique. Aquele clique onde você vai perceber. Eu estive a minha vida toda lutando por aquilo que por aquilo que já está dentro de mim. E aí você descobre que dentro de você existe esse aconchego, existe essa paz, existe essa mão poderosa e milagrosa que está acalentando você, protegendo você, endireitando os seus caminhos tortuosos e deixando-os retos. Porque é a confiança que a gente vai ter, é a confiança que a gente vai desenvolver. Mas somente a partir da prática do silêncio, da meditação, da volta calma, da tranquilidade. Em nenhum momento, meus irmãos, nós podemos... Lógico que nós temos a indignação, tá? Uma indignação que nós pensamos assim: poxa vida, cara, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu dei um duro danado, eu passei dificuldades, passei fome, isso e aquilo, e tudo isso que eu aprendi, nada disso é real. Porque você começa a abrir a sua consciência para a verdadeira realidade. A realidade, a realidade é espiritual, a realidade é essa conexão que nós vamos tendo em doses homeopáticas com o absoluto, o tal. E quando que nós vamos perceber, que nós vamos ter esta conexão, este sentimento? A partir do momento que nós começamos a sentir, nós voltamos para o nosso estado de presença, sentindo o nosso corpo, sentindo o relaxamento, sentindo aquela paz, a harmonia, sentindo o fluxo de energia no nosso corpo. Nós podemos fazer um teste aqui, você esfregar suas mãos. Esfregue bem forte as suas mãos, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, tá? Você com o olho fechado, esfrega, vai esquentar a sua mão. Esquente bem a sua mão, esquente bem a sua mão. Então agora você afasta aqui, ó. Pouquinho afastando, você vai perceber que você vai ter um formigamento nas mãos. E isto é energia que está correndo entre as suas mãos, é energia. Teve um contato, teve um atrito e naturalmente a energia está aqui, correndo nas nossas mãos. Então nós vamos sentindo, isso é um sentimento sutil, isso é um sentimento que nós vamos treinar isso no cérebro. O cérebro está condicionado, gente, mecanicamente o cérebro nosso está condicionado à separação, ao toque, à batida, ao sentimento de dor, à defesa, o autorresguardo muscular. O cérebro ele não está programado para soltar, para relaxar. Então, a gente vai treinar o nosso cérebro, reconstituindo novas sinapses, ou seja, neuroplasticidade. Isto vai acontecendo naturalmente a partir do momento que a gente continua a praticar, continua a estudar, continua a ver, continua a sentir, continua a sentar, respirar, intencionar a paz interior. De tanto que nós vamos fazendo isso, essa mecanicidade do cérebro vai mudando. E os pensamentos eles vão diminuindo aos poucos. Vão diminuindo, até chegarmos no estado de completa quietude, que é a comunhão interna com Deus, que é a percepção da presença de Deus dentro de nós, porque já está dentro de nós. Lembram? Deus é manifestado como o homem. É como e é. São dois segredos do universo, é o como e é. Então lembre-se disso, vamos fazer esta autorreflexão, meditarmos, procurar esta calma, esta quietude, procurar a quietude dentro de nós, essa introspecção que a gente vai trazendo para dentro de si cada vez mais. Cada dia que passa, vamos trazendo essa introspecção, vamos trazendo essa elaboração dos nossos sentimentos, que é o principal caminho, é elaborar aquilo que está dentro de nós, que são os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente sente. Certo, meus irmãos?
Um muito bom dia a todos. Lembrando sempre que abaixo deste vídeo na descrição deste vídeo tem o link do grupo aberto, grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Faça parte da classe de estudos do Consciência Infinita. Então você vai entrar neste grupo, vai pedir informações sobre a classe no individual, vai nos chamar lá, nós vamos dar a informação de como que procede a classe de estudos. E neste grupo você vai também ter a possibilidade de encontros quinzenais. Lembrando a todos que domingo passado nós tivemos um encontro e nós publicamos ontem este encontro aqui no YouTube. Então aproveitem, assistam, tá? Um encontro, bate-papo, uma aula sensacional, uma aula sobre que a gente falou de um tema que é muito polêmico, processo de individuação. E nós tivemos ali um bate-papo, traçamos uma linha de raciocínio, e mesmo que seja uma linha de raciocínio superficial, meus irmãos, é uma linha de raciocínio que já está ficando madura em algumas pessoas, e isso é muito importante. É muito importante quando a gente vai trabalhando estes conceitos e a gente vai trazendo a luz para a consciência, a gente vai entendendo o processo de individuação. Paz em Cristo a todos, muito obrigado.